Olá, eu me chamo Daiane e o assunto desta videoaula será sobre os vírus. Muito se fala sobre os vírus, mas o que exatamente são os vírus? Começaremos abordando sobre o conceito do que seriam os vírus, de como eles surgiram, o que eles são. Bom, os vírus são seres microscópicos constituídos de DNA ou RNA e protegidos por uma capa formada de proteínas. São considerados parasitas intracelulares e por isso suas funções só podem ser desempenhadas quando entram em uma célula viva para utilizar todos os seus recursos. Para os tipos de vírus, podemos classificar eles de acordo com o tipo de ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídio e também pelos seus organismos que eles são capazes de infectar. Os exemplos mais clássicos de vírus são os adenovírus, formados por DNA, por exemplo, o vírus da pneumonia, os retrovírus, formados por RNA, por exemplo, o vírus do HIV, os arbovirus, transmitidos por insetos, por exemplo, o vírus da dengue, os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, os micófagos, vírus que infectam fungos. Esses são os exemplos mais clássicos de vírus. Uma informação importante sobre os vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção. Por exemplo, as plantas podem ser infectadas por vírus através de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Para as características dos vírus, as principais características deles são que eles são seres acelulares, ou seja, os vírus não possuem células. As suas dimensões elas variam de 17 mn até 300 mn. Eles são seres diversificados e, portanto, não possuem um padrão. Eles são capazes de sofrer mutações, eles são fora de um organismo hospedeiro, cristalizam-se como os minerais. Eles não possuem metabolismo próprio e, por isso, a reprodução ocorre em uma célula viva. Ademais, podemos dizer que muito se discute sobre os vírus serem considerados seres vivos ou não, enquanto para alguns estudiosos eles são apenas partículas infecciosas. Para outros, uma vez que se reproduzem e sofrem mutações genéticas, estão inclusos na categoria dos seres vivos. Para as estruturas dos vírus, eles são formados por ácidos nucleicos, RNA, ou DNA, envolvidos por uma capa proteica chamada de capsídio. Além desses componentes, alguns vírus ainda podem ser revestidos por uma película de gordura e proteína. Os ácidos nucleicos, RNA e DNA, são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida. O capsídio, ele envolve e protege o ácido nucleico viral da digestão por enzimas. Além disso, possui regiões que permitem a passagem do ácido nucleico para injetar no citoplasma da célula hospedeira. O envolvente de glicoproteínas é o revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor do capsídio, que são utilizadas para invadir a membrana celular e se ligar a ela, facilitando a fixação do vírus. Agora, uma pergunta interessante a se fazer é: como os vírus são reproduzidos? Bom, os vírus, eles são capazes de invadir diferentes tipos de células, principalmente bactérias, plantas e animais. No ciclo de reprodução, geralmente os vírus rompem a parede celular. Eles entram, replicam-se e partem para infectar novas células. Há também os vírus que não precisam entrar em uma célula para se reproduzirem. Eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira. O material genético viral inserido em uma célula é transmitido e replicado à medida que a célula se multiplica. Geralmente, os vírus utilizam os ribossomos das células eucarióticas para traduzir o RNA mensageiro, viram e assim produzirem proteínas virais dentro da célula. O ciclo reprodutivo desses organismos pode então ser dividido em 4 etapas: a entrada do vírus na célula hospedeira, eclipse, multiplicação do material viral, que seria cópias das matrizes, e a liberação dos novos vírus.
Em outras palavras, no processo de reprodução dos vírus, há a duplicação do material genético viral e a síntese das proteínas na medida em que ele inibe o funcionamento normal da célula. E o vírus, como todos nós sabemos, pode ser o principal causador de diversas doenças. Um exemplo de doenças conhecidas que podemos citar, causada por diversos tipos de vírus, são a gripe espanhola, o sarampo, a varíola, rubeola, meningite, pneumonia e a AIDS. E podemos notar que os vírus eles podem infectar tanto as células dos animais, como os fungos dos vegetais, quanto das bactérias procarióticas. E nesse caso são chamados de bacteriófagos. Os vírus, eles foram descobertos por Louis Pasteur, que foi o primeiro a utilizar o termo vírus para explicar o que seria o agente causador da doença raiva. A técnica de fritação foi sua aliada nessa descoberta, pois o filtro utilizado retia bactérias e deixava passar por seres ainda menores.